Bom dia. Iniciando-se o julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Posse e Taxa de São Paulo, no dia 22 de setembro de 2022, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Pedia para o Dr. Rafael confirmar a presença. Rafael. Um segundinho só. Estou entrando aqui no VPN. Muito bem, vou iniciar a sessão de parte. Muito bem, então vamos iniciar os trabalhos. O processo de telefone do Sistema de Televisão S.A. É um recurso ordinário, relator de doutora Maria Anselma, e eu sou extrevistas. Eu pedia só para a doutora Maria Anselma só sucintamente relembrar os autos. Pois não, presidente, bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha. Trata-se de incidência de ICMS sobre comunicação. É um tema, assim, já bastante conhecido, mas muito polêmico, né, porque tem decisões favoráveis. Tem também a Lei Complementar 194, de 23 de junho, que eu acho que aí é que veio formalizar, de fato, a situação. Mas, no meu voto, eu cancelei o auto, entendendo, porque o fisco, quando ele faz o auto de infração, ele entende ser devido ao ICMS. Então, por isso que eu disse que é um assunto assim que tem entendimentos prós e contras, né? Então, o fisco entendeu a incidência. Eu cancelei o auto, presidente. Porém, quando eu tomei conhecimento da Lei Complementar 194, de 23 de junho de 2022, eu até entendo que há incidência, porém, deve ser aplicada a alíquota comum no estado de São Paulo. E a alíquota comum que eu conheço é 18%. Então, eu estou propensa a dar parcial provimento para reduzir a alíquota. Porque a lei complementar 194 ela inclui o artigo 18A, né, no artigo 1º do Código Tributário Nacional, onde ela diz que, para fins da incidência do imposto de que trata o inciso 2 do caput do artigo 155 da Constituição Federal, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. Aí vem o inciso 1. É vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput deste artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Então, se a gente for aplicar essa lei ao pé da letra, assim, na íntegra, de forma técnica, eu entendo que teria que ser aplicado os 18%. Mas é um entendimento, eu
coloco também em debate. Eu vi que o presidente está mantendo alto, só fez a redução do juro Selic, né, nos termos da súmula 10, mas eu estou propensa a aplicar a Lei 194. Muito bem, agradeço a doutora Maria Selma. Então, então, essa questão, eu vou expor meu voto. Pedir vice-presidentes autos para analisar melhor o entendimento da literatura, a quem extremamente estima elevada consideração e cujo bem elaborado relatório, peço licença para adotar. Nos casos pendentes autos, a regência recai sobre o serviço prestado pelo autuado de AJ, SVA, provimento da internet e VoIP. Independentemente da denominação dada para referente ao seu serviço, é necessário atentar quanto às suas naturezas, uma vez que esta é que definiu a incidência ou não do imposto. O contrato de adesão, folha 157, explicita que o serviço prestado pela autuada é de acesso à internet para transmissão, recepção, transporte de sinais digitais em alta velocidade. O contrato de adesão, folha 183, expõe que a prestação de serviço de comunicação multimídia consistente no provimento de acesso à internet para transmissão, recepção, transporte de sinais digitais em alta velocidade, ou seja, a denominada banda larga, serviço de comunicação multimídia. Assim, verifica-se que o serviço prestado pelo autuado não se confunde com o serviço dos provedores da internet, a que se refere à súmula 334 STJ, e nem do serviço de valor adicionado. O STJ, recurso ordinário número 16767, tratando do Ministério da Comum, bem explicitou. Então, trago aqui a jurisprudência do STJ, em que faz diferenciação entre o serviço de provedor da internet e o serviço prestado pela autuada. O citado resto da autuada, como reconhecido por esta, trata de atividades distintas dos pendentes autos e não reconhece a similitude da discussão, pois o acordo acima transcrito trata mais especificamente do caso. No mesmo sentido, acima exposto, a consulta tributária bem explicitou quanto aos dois serviços em questão. Então, tem a resposta à consulta tributária 19.392.19, que bem explicitou a situação. Diz o seguinte em suma. Incide semestre a prestação onerosa de serviço de comunicação multimídia e na prestação onerosa de serviço de provimento e acesso à internet. A receita decorrente da prestação de serviço de provimento e acesso à internet, bem como a decorrente de prestação de serviço de comunicação multimídia, deve compor a base de cálculo conforme previsto no parágrafo 18 e seguir-se a lei complementar 123 de 2006. Também tem a resposta à consulta tributária 17971/2018, que diz o seguinte. Incide semestre na prestação onerosa de serviço de comunicação multimídia e, da mesma maneira, incide semestre na prestação onerosa de serviço de comunicação de voz e vídeo sobre IP, VoIP. Ainda a Anatel informa que o serviço de comunicação multimídia é um serviço de telecomunicações. Diz o seguinte: o serviço de comunicação multimídia é um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, permitindo inclusive o provimento de conexão à internet. Observa ainda que a tecnologia VoIP também está no âmbito do serviço de comunicação multimídia, como exposto pela Anatel, que por sua vez exige autorização para exploração, como consta na página citada. O seguinte, no caso da empresa utilizar a tecnologia VoIP, deve declarar que o serviço não se confunde com o serviço fixo comutado, garantindo as chamadas estão sendo sempre originados ou terminados na rede de serviço de comunicação multimídia. Assim, tratando de serviço prestado pela autuada de forma onerosa, a incidência do CMS está pedindo licença legislatora e viu seu entendimento para manter as obrigações fiscais. Quanto à limitação da aplicação da taxa Selic, acompanha integralmente o relator. A interligação relativa quanto à abusividade da multa aplicada é matéria classificada pela Câmara Superior e trago jurisprudência nesse sentido. No tocante à alteração da base da multa, a matéria está classificada nesse sentido, conforme a súmula 13. Então, a conclusão do meu voto, conheço o parcial provimento do curso ordinário para limitar a aplicação dos juros da taxa Selic e, no mais, manter integralmente as leis fiscais. É assim que eu votei. Então, retomando a questão da alíquota, doutor Marcelo, eu nem citei, porque, na verdade, o recurso ordinário não tem nenhuma ligação nesse sentido. Então, eu vejo, talvez, algum problema em apreciar a matéria, conciliar esta petita.
Tem mais uma questão também que eu vou colocar, que é em relação ao artigo 144 do CTN, né? Porque se a legislação, o lançamento reporta a data da ocorrência do fato gerador, essa lei é desse ano, né? E ela não é expressamente interpretativa. Portanto, tem que se aplicar a lei e a norma que eram aplicáveis em 2008 e 2009, que são as épocas do lançamento, né? Então, eu entendo que mesmo que pudesse ser conhecida até que se fosse de ofício, não seria o caso, né? Porque não é possível a aplicação desse artigo, mesmo porque a ADI sobre CMS e essencialidade só tem modulação para os efeitos para 2024. Né? Portanto, eu entendo que não seria o caso de aplicação da Lei Complementar 194 nesses autos. Bem, a doutora Mencel, fica à vontade, assim, de eventualmente afirmar o seu voto, de acordo com o seu entendimento. Doutora Mencel, acho que o microfone está desligado. Desculpe, eu vou pedir para que o doutor possa deixar que eu faça editar o meu complemento, que eu entendo da aplicação mais benéfica também. Agora, reconhecer de ofício, eu entendo também que não há nenhum inconveniente na fase processual, né? Bem, então, a doutora Mencel solicita, acho que uma preferência. Eu vou modificar o voto. Tudo bem. Tabi, estou pensando aqui no que você falou, e olhando o 106 do CTN, eu fico pensando aqui, o 2C fala que quando combina penalidade menos severa, que é prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Se a gente interpreta isso de maneira mais ampla, eu tenho aqui a lei complementar hoje falando de uma redução ou um nivelamento da alíquota, não está mudando a alíquota do ICMS, a alíquota é a mesma, então é uma norma interpretativa de não aplicação de cálculo por dentro, de outras metodologias que aumentem o valor do imposto. Então, eu tenho aqui o 106 falando que eu posso aplicar retroativo se for expressamente interpretativa, a lei complementar ela é interpretativa, não está criando nova alíquota, e ela fala, isso no caso do inciso 1 e no 2C, indiretamente acaba gerando uma punição menor se houver interpretação diferente aqui do caso, porque eu vou restringir isso à alíquota dos 17%, nem é 18% aqui. Então, acho que o 106 permitiria a aplicação retroativa dela, tanto pelo 1 quanto pelo 2C. Eu entendo que não, porque para mim essa lei não é interpretativa, porque ela busca, a partir do que o STF decidiu alterar ou limitar as alíquotas de ICMS, né? E a alíquota não é, no meu entender, causa de questão de punição, né? Então, assim, a gente entende que realmente ela não é aplicável retroativamente, nem pelo 2C, porque não é penalidade, e também a gente não entende que seja uma lei expressamente interpretativa. Porque, volto a dizer, ela tem que ser expressa. Tem que ser essa lei expressamente não interpreta ao artigo de tal forma.
Eu acredito que não é interpretativa, porque a alíquota é fixada por lei só, né? Nem por decreto, Por lei, exatamente. né? Exatamente. E aquilo que se tem é uma lei. Está limitando uma alíquota. Então, eu acho que está fixando uma alíquota, até para os eventos futuros. Exatamente. É o meu entendimento aqui, o entendimento da representação. Então, quanto ao conhecimento de ofício, eu volto a lembrar o artigo 15 aí do CPC, né? Então, eu não entendo a matéria justamente porque não constava, nem tinha como constar um recurso ordinário, né? Então, até onde eu sei, a Câmara Superior era meio rigorosa contra a decisão extrapetita. E, ademais, sem entrar na questão, meu entendimento é esse, né? Que a alíquota é fixada em lei, só por lei, não em decreto, né? E aqui, o que a lei complementar é fixando a alíquota. Então, é para eventos futuros. Entendi. Eu tenho uma dúvida, porque a 194 fala que, para fins de incidência do imposto, os combustíveis, gás natural, são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. Existiam outros bens na lei e ele só... Porque, para mim, se fosse considerar ela interpretativa, deveria já ter esse regramento e ele só falar, olha, a energia elétrica também é supérflua aqui, que vocês estão considerando errado. Aliás, não é supérfluo, vocês estão considerando errado, porque aqui o que está acontecendo é criando uma nova categoria de bens Essenciais, né? essenciais e indispensáveis, o que antes não existia, né? Então, assim, e estabelecendo regras para a tributação desses itens. Então, assim, para mim, eu não consigo considerar interpretativa por causa disso, porque você criou uma regra nova, uma categoria nova, que antes não existia. E daí, quando fala do artigo 6, né, do CTN, o item C, né, fala de penalidade aqui, que queira que não, a gente está falando só de alíquota, a gente não pode considerar o tributo em si, apesar de alguns querer entenderem, mas o tributo em si não é penalidade, né? Então, claro que, por óbvio, se você alterar a alíquota, mas daí a multa é baseada na alíquota, isso pode alterar, mas aí senão a gente vai estar a alíquota é 100% do imposto. Se mudar a base de cálculo do imposto, eu não estou dando uma alíquota mais pesada ou menos pesada, eu estou dando a mesma penalidade de 100%. Qual é a base de cálculo? Não importa, a multa é 100%. Daí, até porque se a gente retirar algum item, adicionar, fazer qualquer coisa, vai mudar, mas a multa não muda. É o meu entendimento aqui. Muito bem, processo da discussão. Muito bem. Então, não havendo mais inscritos, vamos encerrar os debates. Vou verificar o código de presença. Vou iniciar a votação. Doutor Marcelo, só uma dúvida, o voto está alterando a conclusão e aplicando a alíquota de 18. Isso. E acompanha os juros juntamente com o doutor Inácio. Não é mais o da cancelamento. Selic.
Não é mais parcelamento integral. Então, eu vou acompanhar a doutora. Muito bem, iniciada a votação. Prevaleceu meu voto. Então, o recurso ordinário de telefone de sistema de televisão SA foi conhecido e parcialmente provido apenas para limitar a aplicação de juros à taxa Selic. Agradeço a presidente doutora Isabela. No momento aqui de fazer registro do voto vencedor. Muito bem, então o processo feito no sistema de televisão SA foi encerrado o seu julgamento. Vou passar para o processo distribuidor de produtos hospitalares oncológico limitado, recurso misto, admin relatório. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Doutor Davi, como tem recurso de ofício, eu teria que colocar os dados. Meus dados? Só um momento, só que eu vou colocar aqui. Vou fazer o registro aqui. Fazer do CPF ou RG? O RG 15 188 349. Tem o recurso de ofício e recurso ordinário. São 3 apurações fiscais. Deixar de pagar esse semestre depois da entrega dos dias, com indicação do valor do imposto recolher importâncias inferiores àquelas constantes do SPED fiscal, transmitida à base de dados da Secretaria da Fazenda, e, consequentemente, escritórios dos serviços fiscais de registro de saídas e registro de apuração de semestre, então destinados à apuração de imposto. Segundo a apuração fiscal, acreditar-se indevidamente de semestre, correspondente ao total da diferença entre o imposto taxado nos atos fiscais número 55, relativos a compras e outras entradas interestaduais de mercadorias emitidas pelas empresas fornecedoras e efetivamente pagam ao estado de origem, Goiás. Terceira apuração fiscal, acreditar-se indevidamente de semestre depois da entrega de dias, relativa ao mês de julho de 2016, com majoração no campo 56, de importância superior àquela constante do arquivo SPED fiscal transmitido à base de dados dessa Secretaria da Fazenda, e, consequentemente, os escritórios fiscais registro de entradas e registro de apuração de semestre, então destinar a apuração de imposto. A diretoria de atendimento e gestão em conformidade, DIGES, do expediente número tal, se manifestou pelo reconhecimento dos créditos semestre fundamentado no item 2 do AI. A adição por instância julgou procedente para os remanescentes itens 1 e 3 do AI. Inconformado com essa primeira instância, o contribuinte depois recurso ordinário, apresentando seguintes alegações: nulidade do item 1, erro material, liquidez e incerteza; unidade do item 3, erro material e aplicação de norma penal em branco; quanto ao item 1, suficiência de saldo credor; quanto ao item 3, valor correto foi declarado pela recorrente; irrazoabilidade, desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada; ilegalidade do juízo sobre a multa e retroatividade de norma abelhada.
Por fim, requer a nulidade da aplicação, seu cancelamento, subsidiariamente, que seja afastar a aplicação dos juros sobre a multa, bem como os juros, e declara a irresponsabilidade da multa. Adulta a federação fiscal, seu parecer sobre recurso de ofício, propugnou ou desprovimento do recurso de ofício. A autora apresentou contra-razões pelo integral desprovimento do recurso de ofício. As folhas 4881 a 4908, a autora ratificou seu recurso ordinário. A representação fiscal manifestou-se por não pelo recurso ordinário. Vou passar o voto. Inicialmente aprecia o recurso de ofício. No item 2 do AIN versa sobre crédito devido em razão de benefícios fiscais concedidos de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da linha G da Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo 1, inciso 4, artigo 2º, incisos 1 e 2, do artigo 8º de Lei Complementar 2455. A autora apresentou o pedido de reconhecimento de créditos previsto pela resolução conjunta SFP-PGE 01/2019, que foi definida pela Diretoria de Atendimento e Gestão em conformidade. Assim, houve a renúncia à defesa do recurso nos termos do parágrafo 1, artigo 2º da resolução conjunta SFP-PGE 1/2019, que são extintos do processo administrativo tributário preferido do item 2 do AIN. Deste modo, mantendo-se de eleição pelo julgador de uma instância, deve ser cancelada a exigência do item 2, em face do reconhecimento dos créditos de semestre em questão pela Diretoria de Atendimento e Gestão em conformidade. Exposto com esse por recurso de ofício. Passo a apreciar a recurso ordinário. No tocante à alegação de nulidade do item 1, erro material, iniquidez e certeza, não assiste razão a requerente. Diversamente alegado, os dispositivos indicados como infringidos, artigo 253, inciso 2, artigo 87, parágrafo 2º RICS, em consonância com a infração imputada, uma vez que se refere à correta apuração do imposto, que ao ser infringido, acarreta a falta de pagamento do imposto. Assim, não se trata de mero descumprimento de obrigação acessória, mas sim a sua consequência, no caso, de deixar de pagar o imposto ou ICMS, como consta corretamente da apuração fiscal. Estágio não há erro de apuração. A existência para o saldo credor não é impeditivo para a agência dos clientes altos, como exposto pelo Câmara Superior no processo RT 16.00.151.192, voto vencedor dos Dr. Fernando Moraes Sarabelli. Os seguintes, nas infrações de falta de pagamento de imposto, reclamos de imediato, em alta inflação, um valor do imposto não pago, acrescido desde o início com todos os conceptuários legais, ainda que o contribuinte possua saldo credor no período de implantação foi cometido. Isso é o que está estabelecido em lei e também tem sido impedido nessa casa há décadas. Ainda nesse sentido, a Câmara Superior CITIT rechaçou o processo RT 6 4092-4622, voto vencedor do Dr. Alberto Cantigaia, a possibilidade de recompensação do saldo de imposto, ou seja, a consideração de crédito no meio da aplicação. Então, transcrevi aqui o meu voto, o entendimento do Dr. Alberto Cantigaia nesse sentido. O fisco não faz lançamento da escrita fiscal do contribuinte, posto que a obrigação deste, no entanto, verificar o lançamento indevido da competência do fisco e realizar o lançamento de ofício, por meio de autorização para agência dos valores indevidamente lançados e dos valores não lançados a menor. Assim, diversamente alegada, a base de cálculo do imposto em cobrança não está maculada de qualquer vício. O estágio não apoia a proteção regulante. Relativamente à alegação de nulidade de leis, erro material e aplicação da norma penal em branco, não assiste razão a recorte. Novamente, diversamente alegados, dispositivos indicados como infringidos, artigo 153, inciso 2, artigo 87, parágrafo 2º RICS, também tem consonância com a infração imputada, uma vez que se refere à correta apuração do imposto, que ao ser infringido, acarreta o crédito devido. Assim, não se trata mais de descumprimento de obrigação acessória, mas sim a sua consequência, no caso, o creditamento indevido é maior, como consta corretamente da apuração fiscal. Estágio não é erro de apuração. Conforme consta as folhas 9, a diferença entre os créditos declarados em contas ou confronto entre o livro de registro de entradas de julho de 2016 e a GIA do mesmo período, isto é, no livro de registro de entradas foram escutados créditos no valor de R$ 34.331,23 e na GIA foi declarado no campo 56 por R$ 35.618,89. Assim, a diferença não está no confronto entre a GIA e o livro de registro de apuração. Os valores se elegiam, no caso, do livro de entradas. Diversamente alegado, a linha J, inciso 2 do artigo 85 da Lei 674, foi expressa a previsão legal de tipificação, definindo por seu verbo, ou seja, deixar de pagar o imposto.
As demais alíneas, prefiro inciso 1, tipificam condutas específicas. Desculpa, aqui acho que tem um pequeno erro, depois eu corrijo. As demais alíneas, prefiro inciso 1, tipificam conduta específica conforme a maior ou menor gravidade do mesmo tipo. Assim, a multa do artigo 85, inciso 1, a linha J da Lei 974 corresponde ao tipo infracional sem maior ou menor gravidade da conduta atribuída pela lei, fato que não retira a respectiva tipicidade. A questão já foi apreciada reiteradamente pela Câmara Superior nesse título, no sentido de manutenção das multas, processo da RT12, 85, 75, 82, 2005, relatoria Dr. Jean Paulo Camilo Pino. Subsidiariamente, recorrente pleiteia a recapitulação da multa sem indicar qual seria a norma específica. Analisando os tipos livres no artigo 35 e 974, a conduta praticada pelo autuado está de acordo com o resultado do fisco, não havendo tipo mais específico da hipótese assim indicada pela pretensão recorrente. A Câmara Superior desse título não acolheu o argumento da ausência de prejuízo, como no processo da RT3, 36, 74, 16, 2008. O STAT não acolhe o pleito autuado. Quanto ao item 1, a recorrente alega que o valor correto no mês de julho de 2016 é o declarado na GIA. Um momento só. Peço desculpas. Quanto ao item 1, a recorrente alega que o valor correto no mês de julho de 2016 é o declarado na GIA. Tal afirmativa é carente de provas, uma vez que a autora não trouxe nenhum documento para demonstrar tal afirmação. Ou seja, todos os livros lançados e livros de saída estão incorretos. Ainda conforme folhas novas, a agência decorre não apenas de junho de 2016, mas também dos meses de janeiro, fevereiro, maio, julho, outubro e novembro de 2015. Em relação à alegação de suficiência ao credor, a matéria foi apreciada por esse voto. Embora conste no tópico 4.1 da alegar a ausência de pagamento do semestre e conjunto da divergência entre GIAs versus SPED, suficiência ao credor e crendo ainda do recurso da tribulação de deixar de pagar o ICMS, a reconhecer das alegações relativas à hipótese de crédito devido e verbos. Então, transcrevi as alegações da recorrente no seu recurso ordinário. Assim, são alegações sem nexo com a apuração fiscal em análise. Não obstante, a essencial do credor para a inflação do item 3 do AIM referente a crédito devido foi observada a inflação, conforme para as 15, atendimento artigo 86, inciso 1, a linha 6 da Lei 674. Norma essa que é a razão para o ponto decidido pela Câmara Superior no processo indicado pelo autuado. Ainda a Câmara Superior não acolheu o pretendido pela recorrente no processo DT2, 54, 64, 97, 2010, relator Dr. Sérgio Paulo da Justiça. E o seguinte, como bem lembrado pela doutora interpretação fiscal, o tema já foi exaustivamente discutido pela plenária desse título, tem sido sufragado o entendimento majoritário de que o valor indevidamente acreditado sempre deve ser reclamado em autuação, seja qual for o saldo do imposto do mesmo período. Então, destaque não foi a pretensão recorrente. Quanto ao item 3 do AIM, diversamente alegado, o valor correto não foi o declarado pela recorrente. Como exposto no item 4 desse voto, a diferença entre créditos declarados encontra-se no confronto entre registros entrados em julho de 2016 e agir no mesmo período, isto é, no livro de registro de entradas foram escritórios créditos no valor de R$ 34.231,23 e na GIA foi declarado no seu campo 56 o valor de R$ 35.608,89. Assim, a diferença não está no confronto da GIA e o livro de registro de apuração, cujos valores se erigiram no caso do livro de registro de entradas. A autora não trouxe documentos comprovados que o valor lançado no livro de registro de entradas é igual ao declarado no livro de registro de apuração e na GIA. Pelo contrário, corroborando a apuração fiscal, conforme foi exprimido no 37, o total de créditos estipulado no livro de registro de entradas foi de R$ 34.331,23, ou seja, valor inferior ao declarado no livro de registro de apuração e na GIA. Assim, resta provar a infração, não havendo qualquer dúvida em seja a pretensão de diligência. Conforme já exposto, a Câmara Superior não acolheu o argumento da ausência de prejuízo. Ademais, há prejuízo quando o contribuinte declara o valor do crédito a ser suportado pelo Estado em valor superior ao devido. Também, como exposto no quadro desse voto, não se trata de infração acessória, uma vez que a consequência do ato praticado pelo autuado teve reflexo na apuração do imposto, razão da declaração de crédito em valor superior ao devido. Então, não acolhe a pretensão da recorte.
Com relação às multas aplicadas, confiscatoriedade e desproporcionalidade, a matéria está classificada nesse título e trago jurisprudência nesse sentido. Então, também não foi aplicação recorrente. A matéria ativa à atuação base de cálculo da multa foi bem apreciada pelo doutor Paulo Gonçalves Costa Júnior, na Câmara Superior no processo da RT12, 10.33.292/2011, que trouxe aqui o meu voto, e também a súmula 13 classificou a matéria. Quanto aos juros, a revisar a súmula 10 limitou a taxa de juros à taxa Selic. O artigo 52 da Lei 13.457 determina o caráter vinculante da sua permissão desse título. Assim, os juros de uma hora devem ser limitados à taxa Selic, razão pela qual apoio a pretensão revertir nesse ponto. Então, em conclusão, meu voto, conheço o curso ordinário para o mérito da lei parcial provém apenas para limitar os juros aplicados à taxa Selic. Pedi só uma licença aqui para fazer uma pequena correção do meu voto pela digitação. Só. Bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Protocolo de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o
recurso ordinário de honra, produto, distribuidora e produtos hospitalares de oncológico unitário, reconhecido parcialmente, provido de recurso de ofício, reconhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Vou encerrar a sessão de julgamento do sistema de parte. Então podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 22 de setembro de 2022. Pediria para o Oswaldo encerrar a gravação.